Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Joia de Cotia saindo de graça, empresário irritadíssimo, já conversa com clubes europeus. Novo zagueiro no São Paulo, Rodrigo Becão, alvo da diretoria tricolor no mercado. Te conto também sobre a volta de Lucas Moura e muito mais. Deixa o like, comenta, compartilha aqui. Se você não for um inscrito, se inscreva, ativa também o sininho das notificações, links aqui na descrição do vídeo. Da Centauro, rapaziada, lá tem produtos, uma linha completa, né, uma página completa de produtos por até R$ 99. Além disso, você tem vários outros descontos também no site da Centauro, em roupas casuais, para academia, bonés, calçados, camisas de time, de seleções e por aí vai, tá? Artigos esportivos em geral tem na Centauro e com o cupom BEICO10 você ainda tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Links aqui na descrição. Bom, o Yang, joia da base de Cotia, rapaziada, deve deixar o São Paulo de graça. Seu empresário, Wagner Ribeiro, famoso, tem bastante jogador do Wagner Ribeiro no São Paulo, hein? Ele está muito irritado com a falta de oportunidades para o goleiro Yang. O jovem tem contrato com o Tricolor do Morumbi até o final deste ano e a partir de julho já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O staff do jogador já conversa com alguns clubes europeus a fim de colocar o Yang no mercado lá fora. A ideia deles é não renovar o contrato com o São Paulo e aí facilitar a assinatura de um pré-contrato do goleiro com um clube lá da Europa e depois forçar, entre aspas, forçar o São Paulo a liberar o jogador. Aí pode ser que neste caso a gente tenha ali uma pequena compensação financeira, já que o Yang vai deixar o São Paulo, não deve, a negociação pela renovação está travada e por conta disso o empresário Wagner Ribeiro se irritou e já está oferecendo o Yang no mercado. Era esperado mais oportunidades para o Yang neste ano, mas o São Paulo acabou contratando o Carlos Coronel, porque viu que queria ali, né, identificou que queria um goleiro mais experiente aí e deixar de novo o Yang como a terceira opção na meta São Paulina, né? Então o Yang ficou de lado, ainda mais sem espaço. O Coronel jogou 2 partidas esse ano, o restante todas foram o Rafael. Foi por conta disso a irritação do empresário de Yang, né, que já se movimenta para tirar o jovem do São Paulo. O entendimento é que o clube do Morumbi não tem um projeto, não tem um plano de carreira para o Yang. E é mais uma vez o São Paulo liberando ali o seu futuro para trazer um passado e não investindo nos goleiros de Cotia. O Yang deve ser mais um jovem goleiro de Cotia com muito potencial, muito promissor, que vai embora sem ter uma sequência no time profissional. O Yang, se não me engano, fez 2, no máximo 3 jogos com a camisa do São Paulo. No primeiro, ele errou com os pés no jogo contra o Sport no ano passado. Depois participou daquela partida lá do 6-0 contra o Fluminense, mas ele não teve culpa em nenhum dos gols. Pelo contrário, salvou o São Paulo de um placar ainda mais elástico. E contra o Santos na Vila Belmiro, ele foi o melhor jogador em campo, salvando o São Paulo de uma derrota. Então, como você vê um goleiro desse, com esse potencial, que estava evoluindo e você não dá oportunidades pro garoto? É o que o São Paulo faz com vários, já fez com o Lucas Perry, fez com o Léo não sei dos que lá, que hoje está no Bahia, fez com vários goleiros promissores aqui de Cotia que foram embora sem ter oportunidades no time profissional, tá? E você acha uma boa o São Paulo liberar o Yang ou renovaria com ele? Comente aqui abaixo a sua opinião. Clubes do futebol português já demonstraram interesse na contratação de Yang, tá? A tendência é a saída do garoto mesmo no final do ano, ou antes com uma pequena compensação financeira, né? E aí daqui a pouco o São Paulo vai atrás de outro goleiro aí para contratar também. É impressionante como o São Paulo não consegue formar, até forma goleiros, né? Só que não utiliza. O São Paulo já está planejando o que fará durante a pausa para a Copa do Mundo. O foco é a recuperação física aí dos atletas, né? E ganho de ritmo para os mesmos, principalmente para os jogadores que tiveram uma minutagem um pouco menor durante esse primeiro semestre, né? Há alguns pontos que a diretoria São Paulina e a comissão técnica está avaliando. Eles entendem que a pausa para a Copa será essencial para recuperar jogadores lesionados, equilibrar a condição física do elenco, dar minutos a atletas pouco utilizados e implementar ajustes táticos desejados por Dorival. Essa matéria ela foi tirada, tá, rapaziada? Essa informação ela foi tirada de uma matéria do blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta. O São Paulo ainda planeja fazer 2 amistosos
Tô caguejando pra caramba também, né? São Paulo planeja fazer 2 amistosos aí, com possibilidade até dos amistosos ser abertos pro torcedor. O Tricolor ainda fará alguns jogos treinos também para manter o nível de competitividade. São Paulo não quer diminuir o nível de competitividade, por isso vai fazer amistosos, jogos treinos e etc. O São Paulo iria participar da Vitória Cup, né? Fechou o acordo no final do ano passado, foi anunciado, confirmado que o São Paulo estaria na Vitória Cup, um torneio amistoso que vai acontecer no meio do ano, aconteceu no começo e acontece agora também no meio do ano, mas a participação do São Paulo foi cancelada. Segundo informações de bastidores, a organizadora do evento não cumpriu acordos comerciais que foram estabelecidos pelos clubes. Outras equipes sul-americanas também cancelaram sua participação na Vitória Cup. O elenco tricolor ganhará alguns dias de folga durante a pausa para a Copa do Mundo e depois vai voltar com tudo para se preparar para o restante da temporada. Já deve chegar aí, rapaziada, com reforços, tá? Deve ter essa mini pré-temporada já com alguns reforços chegando. São Paulo que vai se reforçar no mercado sim, mesmo sem dinheiro. E o Lucas Moura segue sua recuperação após uma grave lesão. O atleta iniciou nos últimos dias a fase de fisioterapia. Ele ficou alguns dias de repouso após fazer a cirurgia, né? O Lucas que rompeu o tendão do pé direito e está se recuperando. Na última semana ele respondeu aí algumas questões em relação ao processo de recuperação em seu Instagram. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Hoje eu voltei ao hospital, tirei os pontos, está tudo certo, evoluindo bem, está cicatrizando bem, ainda não posso pisar no chão. Tenho que ficar 2 semanas com bota, mas já posso começar algumas coisinhas de fisioterapia", fecha aspas, mostrando aí a evolução em relação à sua recuperação, né? O prazo de recuperação da lesão de Lucas Moura é estimado entre 6 e 12 meses, mas cada corpo é um corpo, né? Cada corpo reage de uma maneira, então pode ser que ele volte antes do prazo, ou pode ser que ele volte depois do prazo também, não dá pra confirmar nada, tá? O Lucas tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, tá? As negociações pela renovação foram paralisadas e devem ser retomadas após a Copa do Mundo, tá? Foi a pedido do Lucas Moura. Na verdade, a intenção era conversar durante a Copa do Mundo, mas por conta dessa lesão aí que aconteceu com o Lucas Moura, após ele voltar de uma outra lesão, o Lucas deve voltar a negociar apenas após a Copa do Mundo, tá, rapaziada? Fica a expectativa pela volta de Lucas Moura, né? A ver como ele vai voltar, se ele renova ou não, né? O desejo de Lucas Moura é renovar com o São Paulo, ele quer renovar, mas para isso ele quer ter a certeza de que poderá ser útil ao elenco, né? Que poderá ajudar o São Paulo em campo. Ele não quer só assentar no contrato e ficar ali de boa no banco ou no departamento médico, ele quer se sentir útil para o clube, até porque é São Paulino de coração e quer conquistar muitas coisas ainda pelo São Paulo. O São Paulo planeja renovar o contrato de Lucas por mais 2 temporadas, com possibilidade de renovação por mais uma, assim como fez com o Luciano, e deve fazer com o Caleri. A situação do Lucas não é nada simples, talvez ele nem volte neste ano, né? Então é uma discussão em relação à renovação que vai ser debatida depois, né? Se ele não voltar neste ano, o contrato vai ser estendido até ele se recuperar 100%, tá, rapaziada? E aí depois eles podem renovar por um período um pouco maior. O São Paulo tem uma lista de reforços com mais de 50 nomes nela. Um dos nomes dessa lista, que estaria nessa lista, é o de Rodrigo Becão. A informação foi trazida pelo portal Radar da Bola. O zagueiro pertence ao Fenerbahçe da Turquia, mas está emprestado ao Kasımpaşa. Eu não sei pronunciar esse nome, tá, rapaziada? Então vai ficar Kasımpaşa, então. A diretoria tricolor vê com bons olhos a contratação de Becão. Até o momento não há negociação em andamento, muito menos uma proposta oficial. O São Paulo está, rapaziada, neste momento em fase de monitoramento de atletas, tá? Vai fazer aqui aquela varredura, tem 50 nomes lá, o Becão está nessa lista, mas desses 50 nomes, cara, o São Paulo vai só diminuindo o leque, tá ligado? Vai vendo as possibilidades, tirando aqui um, tirando o outro, vai tirando, até chegar nos nomes que o São Paulo vai dar preferência. O nome de Becão está na lista de reforços do São Paulo. Becão voltará ao Fenerbahçe de empréstimo, tá? Mas não deve ser utilizado pelo clube turco, não. O São Paulo gosta do estilo de jogo de Becão, principalmente por suas características, né? Um jogador forte fisicamente, em posição defensiva ele tem, e também a sua versatilidade na linha de defesa. Becão tem 30 anos de idade, 1,91 m de altura, zagueiro alto, tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028 e está avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões e 800 mil reais na cotação atual.
Vou repetir, São Paulo tem interesse na contratação de Beckham, mas não tem negociação em andamento. O Beckham é apenas mais um dos vários nomes que estão na lista de reforços do Tricolor. E aí os caras perguntam, tá, mas se não tem negociação, não tem proposta, por que você tá trazendo o nome? Porque é o nome que interessa e é notícia. A notícia é clara. São Paulo tem interesse na contratação de Beckham, está na lista de reforços, mas não sabemos se o São Paulo vai abrir negociação para a contratação de Beckham. O que a gente sabe é que a zaga é a prioridade da diretoria são paulina. Se pintar por empréstimo, São Paulo pode ir atrás do Beckham, sim. Esse é o modelo que o São Paulo quer, que prioriza, né? Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis.